Olá, tudo bem? Eu me chamo Renato e esse é mais um programa Atentos. Bom, o programa de hoje, na verdade, é mais uma conversa, é mais um esclarecimento sobre um assunto que tem se tornado bastante comentado nos noticiários e, naturalmente, acaba aí trazendo algumas dúvidas, uma certa curiosidade, que é precatórios, né? Uma palavra meio esquisita e talvez não tão conhecida, mas a importância do que é o precatório, principalmente nesses últimos dias, nessas últimas semanas, na verdade acabou se tornando uma importância para todos, de um modo geral, né? Uma palavra mais comum para quem está afeto ao conteúdo jurídico, agora se tornou uma palavra mais popular, né? Mas, em rápidas palavras, até para tentar trazer a vocês que estão nos acompanhando um conhecimento mais objetivo sobre esse assunto, eu tento explicar o precatório como, na verdade, uma dívida especial, tá? Uma dívida especial por alguns motivos. O primeiro deles, o precatório é uma dívida exclusiva do Estado. Então, somente o Estado é devedor de um precatório, tá? E o Estado, nesse caso, nós englobamos aí o governo federal, né, a nível de União, englobamos também os governos do Distrito Federal e dos estados da nossa federação, bem como os municípios, né, os mais de 5 mil municípios. Tá? Então, as dívidas que são geradas em desfavor desses órgãos, né, dessas entidades públicas, nós chamamos de precatório, se também conseguirem aí assumir um segundo requisito, vamos dizer assim, que é essa dívida ter sido contraída em um contexto judicial. Né? A dívida, ela, na verdade, foi formada dentro de um processo judicial. Então, o precatório, além de ser uma dívida exclusiva do Estado, ela também tem que ser uma dívida formalizada num processo. Tá? Então, o Poder Judiciário definiu e reconheceu aquela dívida como devida, né? Como de fato uma dívida que existe, e ela vai ser cobrada em desfavor de um desses entes, de um desses órgãos. Né? Então, é diferente, por exemplo, de dívidas contraídas por empresas privadas, que muitas vezes podem ser cobradas de maneira administrativa, de maneira extrajudicial ou também num processo, né, com diversos instrumentos como penhoras, execuções, enfim. Né? Mas esse é um assunto à parte. O assunto precatório diz respeito a essas dívidas públicas, dívidas especiais. Tá? E esse precatório, em razão exatamente dessa sua especialidade, né, desse seu conteúdo um pouco diferente dos demais, o precatório ele tem um tratamento todo dado pela própria Constituição do nosso país. Então, a Constituição definiu que esse tipo de dívida, quando devida pelo Estado em função de um processo judicial, tá, esse tipo de dívida merece ser paga de uma maneira diferente. Tá? Uma dessas razões é porque o Estado, quando precisa pagar alguma coisa por meio de um processo judicial, ele precisa prever, ele precisa que isso esteja incluso numa previsão orçamentária. Né? Então, o Estado ele tem um orçamento todo definido, né? com regras muito específicas de como e com o que esse dinheiro vai ser gasto. Então, com essas dívidas não poderia ser diferente. Então, o orçamento ele precisa prever, pelo menos de uma maneira a título de expectativa, né? O que é que naquele ano, nos próximos anos, vai ter que ser desembolsado pelo Estado para pagar esses precatórios. Né? E em função disso, é que iniciou-se uma celeuma aí, né? Iniciou-se um problema dentro do nosso cotidiano, digamos assim, em função de uma PEC, chamada PEC dos precatórios. Né? PEC significa uma proposta de emenda à Constituição, exatamente para definir uma regra, ou redefinir, na verdade, uma regra que existe para esses precatórios. Tá? E aí eu vou explicar a vocês também, tentando ser mais objetivo. Essas dívidas que o Estado acaba contraindo, que podem ter diversas naturezas, né? Então, por exemplo, o Estado ele pode dever ao cidadão uma indenização que, por meio de um processo judicial, é paga através de um precatório. O Estado ele pode ser devedor de algum tipo de verba remuneratória de um servidor que deixou de recebê-la por uma razão, e no processo judicial essa dívida vai ser paga por meio de precatório. Da mesma forma, por exemplo, algum tipo de diferença que o Estado não pagou em benefício previdenciário
ou algum tipo de discussão envolvendo um imposto pago pelo cidadão. Tudo que pudesse desdobrar no pagamento de alguma coisa no processo judicial envolvendo o Estado vai ser um precatório. E, para que vocês tenham ideia, no ano de 2022 havia uma previsão de se pagar algo em torno de 89 a 90 bilhões de reais em precatórios, ou seja, dívidas que estão ali na fila para serem pagas, tá? Essa é uma fila enorme, porque infelizmente as dívidas contraídas pelo Estado são muitas, né? E como há uma previsão de orçamento para se pagar, na verdade não dá para se pagar todo mundo ao mesmo tempo. Então vai entrando na fila, vai seguindo uma ordem preferencial de pagamento para que o orçamento, e o Estado nesse caso, consiga saldar essas dívidas, né? E para 2022 a previsão era de quase 90 bilhões de reais. E o governo enviou uma PEC para tratar desse limite, para que, na verdade, nos próximos anos se pague menos a título de precatórios, fazendo com que essa fila acabe se tornando um pouco maior, né? Se você estava aguardando para receber um precatório em 2022, caso essa proposta de emenda à Constituição passe, né, e seja aprovada, a depender da ordem que você esteja ou em que posição você esteja nessa ordem, o seu precatório vai ficar para algum ano depois, pois o limite na proposta em discussão vai ser praticamente reduzido à metade. Então, em vez de pagar 90 bilhões de precatórios, a União vai pagar apenas 40 bilhões, isso falando em termos de expectativas, vai depender naturalmente do que for decidido nessa PEC. Então, a ideia da PEC é que, com isso, aquele orçamento que foi definido, né, aquele orçamento que teve uma previsão para se pagar precatórios, ganhe uma folga. Então, aquela parte de precatórios que não vai ser paga no próximo ano, mas diluída nos próximos anos, vai gerar uma folga no orçamento para o custeio de outras despesas públicas. Porque, como eu disse logo aqui no início, o orçamento ele é rígido, né? Ele é fixo, ele tem razões para pagar, ele tem motivos ou destinações específicas dentro de toda aquela receita que o Estado tem para dispor a título de despesa. Então, na verdade, a PEC que está aguardando uma definição no Senado vai trazer provavelmente uma nova definição dessa ordem de pagamento. Mas isso não significa, pelo menos na nossa visão, que essas dívidas não serão pagas de maneira alguma. Na verdade, a expectativa é que elas sejam pagas com um pouco mais de tempo. O que a gente precisa saber, e na verdade ficar atento, é que esse assunto, quando envolve precatório, não é um assunto tão simples, porque nós estamos lidando, como eu disse aqui, com dívidas reconhecidas pelo Poder Judiciário. Então, de um lado, nós temos uma proposta que tenta criar uma folga no orçamento para permitir outras despesas públicas, mas do outro lado, nós temos cidadãos, temos pessoas com dívidas para receber do Estado já há algum tempo, né? Então, é importante que a gente trate desse assunto com alguma ponderação, sem esquecer que outras pessoas podem, eventualmente, se sentirem prejudicadas com essa redução do limite para pagamento, em especial porque isso, aparentemente, vai entrar em vigor já para o próximo ano. Então, é como se alguns desses devedores estivessem, ou melhor, alguns desses credores estivessem com dinheiro quase na mão para quitar aquela dívida, e agora vão ter que esperar um pouco mais. Então a ideia é que a gente de fato acompanhe esse conteúdo dessa PEC, na verdade, né? Que a gente acompanhe o processo dessa PEC para entender de que forma isso pode acabar influenciando nas nossas vidas. De repente você que está nos acompanhando tem um precatório a receber e está na expectativa de saber se isso vai acontecer no próximo ano ou nos próximos anos. Então é isso, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha esclarecido algumas dúvidas e nós estamos preparando aí novos conteúdos para o nosso canal, especialmente para o nosso programa Atentos. Então se inscreva, acompanhe, não apenas aqui, também nos agregadores de podcast. Forte abraço!